Tá uma massa de chocolate que pode servir para fazer bolo vulcão, para fazer slice, que são as famosas fatias gourmet, para fazer bolo de festa, para fazer naked cake, para fazer cupcake. Gente, essa massa que eu vou trazer para vocês hoje, ela é coringa. Coringa, coringa, coringa. Vocês podem fazer qualquer bolo com essa massa de chocolate. Eu falo qualquer bolo porque ela é úmida para você fazer o bolo vulcão. Lógico que no bolo vulcão você vai colocar uma calda um pouco mais cremosa, né, para dar mais umidade ainda para nossa massa. No bolo de festa você pode molhar ela, já que os recheios são mais densos, você molha ela para ela ficar mais suculenta. No naked cake você pode molhar um pouquinho também. E no cupcake você pode rechear com o que quiser. Barulho de moto. Então é uma massinha coringa, muito versátil, muito saborosa, muito fácil de fazer. Se você procura essa massa para o seu cardápio, já pega aí lápis, papel na mão, anota que essa receita é fantástica. E para fazer a nossa massa, vamos começar colocando na batedeira 4 ovos, 270 gramas de açúcar, vamos bater até ficar um creminho bem branco, bem aerado, para a gente dar continuidade na nossa massa, acrescentando 170 ml de óleo, tá? Quem quiser pode substituir por manteiga. Já vou antecipando, porque normalmente vocês me perguntam se pode substituir óleo por manteiga, manteiga por óleo. Então, acrescenta 170 ml de óleo, mistura bem. Vamos acrescentar o cacau em pó. Aqui eu estou utilizando 50 gramas de cacau 100%. Se você for utilizar o cacau 33% ou um cacau 50%, diminui um pouquinho o açúcar, tá? Então, misturamos em velocidade baixa para ficar homogêneo. Vamos acrescentar 200 ml de leite, tá? Aqui eu usei um pouquinho menos que 200 ml, porque eu não tinha 200 ml de leite em casa, gente. Então, a gente vai fazendo com o que tem, tá? Mas é 200 ml de leite morno para ajudar a dissolver o nosso chocolate em pó. Mistura e vamos acrescentar 220 gramas de farinha de trigo. Vamos colocar tudo de uma vez, misturar para ficar homogêneo. Não vamos bater muito a nossa farinha de trigo para não liberar glúten. Vamos apenas homogeneizar, acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó e a nossa massa de bolo já está pronta. Essa massa eu estou fazendo numa forma de pão 30 por 10, com 10 centímetros de altura também, porque eu quero fazer as fatias perfeitas, as fatias gourmets, as famosas slice, tá? Então eu acho mais fácil já fazer dentro da forma de pão para poder padronizar o tamanho e a altura certinha das minhas fatias. A minha forminha está untada com desmoldante Carlex, vocês também sempre perguntam. Vou levar para assar em forno médio pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 35 a 40 minutos. Vou agora deixar a minha massinha descansar para poder fazer os recheios. Os recheios que eu vou utilizar agora na montagem da minha slice, eu vou subir aqui para o canal em vídeos separados, só para esse vídeo não ficar muito longo. Olhem agora a textura dessa massa. Essa massa, gente, ela é muito gostosa, muito macia e é estruturada. Então, ela serve para a gente fazer bolo vulcão, para fazer bolo de festa, para fazer cupcake e principalmente para fazer naked cake, para fazer as nossas fatias gourmets. É uma massa muito estruturada, uma massa muito fácil de trabalhar. Então, anota aí que o bolo que vocês quiserem fazer com ela, dá para fazer. Vocês vão mudar apenas, olha a massa. Olha que massa fofa e ao mesmo tempo estruturada. Então, o que vai mudar para todas as outras formas de bolo vai ser o recheio, vai ser a calda que vocês vão utilizar, que essa é a massinha coringa, dá para fazer tudo. Aqui, para montar as minhas slice, eu tô fazendo tipo uma prensa na própria forminha que eu assei, e estou molhando com caldinha de água, açúcar e chocolate em pó. Todo mundo me pergunta papel que eu tô embrulhando essas slice. É o papel celofane, eu compro a folha inteira, tá? Essa daqui é da marca Cromos. E daí eu corto elas deixando 20 por 20. Vou pegar o meu bolo que já tá descansado na geladeira de um dia pro outro. Vou cortar a pontinha, porque essa pontinha nunca tá nivelada, né? Ela sempre fica com um pouquinho a mais de recheio saindo, então eu corto ela, ignoro ela. É quando eu experimento o meu bolo
pra gente poder tirar com uma régua certinho o tamanho das fatias que a gente quer, tá bom? Aqui no vídeo eu não limpei a faca, mas o ideal é a cada fatia que você vai cortar, você limpar a faca para que você não suja o seu recheio de coco, que ele é branquinho, tá bom? E para facilitar, eu pego essa, eu chamo de uma placa de metal, coloco o meu plástico, tiro a medida. Ó, observa que eu tipo encapei. Sabe quando você vai fazer luzes no cabelo, que o cabeleireiro passa o papel alumínio aquela coisa de plástico que eles têm? Eu faço praticamente isso, que daí eu já tiro a minha fatia no próprio plástico celofane que eu quero. Olha isso, observa como que eu tô fazendo isso. Isso facilita muito a vida de vocês, tá? E não esquece de limpar a faca, que evita sujar a fatia igual a minha aí. Então fica essa dica para vocês. Essas fatias pesaram em média 120 gramas cada uma, tá bom? Vou embalar elas, que eu vou usar o Durex para fechar o meu celofane, mas é a hora que quem quiser pode acrescentar o seu adesivo, né, para dar aquele charme final, pode colocar data de validade, data de fabricação e os sabores também. Aqui o meu é informal, porque como vocês sabem, eu não estou fazendo para venda. As pessoas também costumam me perguntar o preço sugerido de venda. Gente, eu não vou colocar o preço sugerido de venda, porque isso vai variar da região que você está fazendo e também dos sabores feitos. Aqui eu tô fazendo esse prestígio apenas para mostrar para vocês como é feito as slices, como é feito essas fatias gourmets. Aqui as minhas fatias estão ficando com 10 por 10 centímetros de altura, 10 centímetros de comprimento, tá? Ficou 10 por 10 certinho, ficou um quadradinho redondinho, redondinho, né? Um quadrado redondo não tem como, mas ficou um quadradinho certinho, 10 por 10. Essas fatias podem ser armazenadas na geladeira, tudo, pode ser congeladas, não tem, assim, elas são fantásticas, gente, porque como já é individual, você pode congelar, você pode guardar na geladeira e o prazo de validade, se não tiver frutas frescas, é gigante, tá? Então é uma super tendência da confeitaria que eu gostei muito, muito, muito. Peguei aqui aquele pedacinho que eu cortei da pontinha para mostrar para vocês como é fácil também de comer. Teve gente que falou, nossa, é difícil comer isso. Não é difícil não, é só abrir o saquinho e pôr num pratinho que tá ótimo. Hoje trago para vocês receitinha de brigadeiro feito com Toddy. Esse brigadeiro ele serve para fazer slice, que é as fatias gourmets, para fazer esse acabamento de bolo pétala e para fazer recheio de bolo de festa, tá? É uma cobertura, um brigadeiro um pouco mais consistente, mas que fica ótimo para recheios e para essa cobertura pétala que exige um pouco mais de consistência. Para fazer o nosso brigadeiro, eu vou colocar 2 colheres de sopa de margarina ou manteiga, uma caixa de leite condensado, 4 colheres de sopa bem cheia de Toddy. Vamos misturar bem quando tiver homogêneo. Vamos acrescentar 1 colher de sopa de cacau, de chocolate 100%, apenas para o nosso brigadeiro ficar com uma cor mais bonita um pouco e não tão enjoativo, não tão doce quanto com o Toddy, para atingir a cor que a gente quer, tá? Então vamos misturar bem, bem. Acrescentar o nosso creme de leite, uma caixinha de creme de leite, misturar bem. E daí a gente leva em fogo baixo, fogo médio, mexendo sempre, gente. A dica do brigadeiro é mexer sempre em fogo baixo até ele ferver, tá? Levantou a fervura, a gente vai cozinhar esse brigadeiro por mais 3 minutos. Observa que ele sai um pouco do fundo da panela, mas não sai com a panela limpa, tá? Esse é o ponto do nosso brigadeiro, ele tá cremoso, tá grosso e ele vai atingir o ponto que a gente precisa quando ele esfriar, o ponto de recheio. Eu tenho o costume de sempre que meu brigadeiro atinge o ponto que eu quero, eu desligo o fogo e continuo mexendo ele por mais 2 a 3 minutinhos para ele esfriar, tá?
Esse brigadeiro, para quem quiser fazer a decoração em pétala, é só aguardar 5 minutinhos, já pode fazer. Não deixe ele esfriar, senão ele vai ficar muito duro para fazer a decoração. Para rechear os bolos, deixe ele esfriar completamente, que ele já vai atingir a textura que a gente precisa, tá bom? Então, a dica aqui é, observem a textura, a consistência desse brigadeiro. Ele quente, ele ainda tá mole. Ele morninho, ele fica na consistência pra gente fazer a decoração do bolo pétala. E para rechear, é só esperar ele esfriar, que ele vai ficar denso. O segredo, gente, é não cozinhar muito o brigadeiro. Brigadeiro, se você cozinhar demais ou fizer ele em fogo alto, ele vai ficar aqueles brigadeiro puxento. Sabe aquele brigadeiro mais pesado que a massa do bolo? Que até ele quebra o bolo quando ele tá fora do padrão dele, sabe? Ele fica tão denso, tão pesado, que ele desestrutura o seu bolo. A massa do bolo, a massa do pão de ló de chocolate não consegue segurar esse brigadeiro. Então o segredo é esse. Olha aqui, ele frio, já pra gente poder fazer o nosso recheio. Gente, ele fica muito, muito cremoso, muito, muito bonito. Aqui não tá tão bonito porque eu gravei à noite. E esse mesmo brigadeiro eu utilizei para fazer as slices, eu utilizo ele para fazer recheio de bolo de festa. E ele morninho, eu utilizo também para fazer a decoração de bolo vulcão, tá bom? Fica de dica para vocês. Oi, meus amores! Que tal aprender a fazer um recheio de coco para você poder fazer os seus bolos recheados, fazer as slices, fazer tudo que a sua imaginação quiser. Vamos começar colocando na panela 1 colher de sopa de manteiga, 1 lata de leite condensado, mexer bem. Vamos acrescentar 1 caixinha de creme de leite, mexer novamente. A gente acrescenta aqui, eu gosto muito de utilizar flocos em coco, tá? Aquele coco flocão, que ele é grandão, você morde e sente os pedaços de coco. Eu utilizo um pacote de quase 100 gramas, eu só não coloco tudo, que eu gosto de deixar sempre um pouquinho no final para poder decorar meus bolos, o que eu quiser. Tá? Então mistura tudo, leva em fogo baixo, mistura sempre até levantar fervura. Quando levantou fervura, vocês contam no reloginho aí 2 minutinhos e desliga o fogo, tá? Observem aqui que meu brigadeiro começou a ferver, então eu conto 2 minutinhos, mexendo sempre e desligo o fogo. Esse vídeo é bem rapidinho, bem, digamos assim, curtinho, que é apenas para mostrar para vocês esse recheio super fácil de fazer, para vocês fazerem bolo prestígio, tudo, e que eu utilizei para fazer as slices, que é as famosas fatias gourmet. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de curtir e de se inscrever no meu canal.